Queridos irmãos, hoje 10 de fevereiro, sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum, a igreja celebra a Santa Escolástica. E também a nossa comunidade está vivendo uma semana de preparação para o nosso grande festival de jovens, que vai acontecer em nossas casas aqui no Rio de Janeiro, a nossa casa-mãe em Palmas, onde reúne o maior número de jovens dali das regiões do Tocantins, Palmas, Belém, Imperatriz, no Maranhão. E também nós vamos ser de forma online, para aqueles que não podem estar presentes, nem no Rio, nem em Palmas, e em Manaus também vai acontecer o nosso festival. Então, rezemos por toda a preparação. Para aqueles que vão estar em Palmas, terão a alegria de participar do Palmas Capital da Fé, que é esse evento organizado pela Arquidiocese e a Prefeitura de Palmas. Então, do dia 17 ao dia 21 de fevereiro, você é convidado a participar conosco. Se não fez a sua inscrição, ainda dá tempo, divulgue para que outros jovens, outras pessoas também possam participar desse momento forte em preparação para vermos o grande momento, o grande tempo que a igreja nos oferece, que é o tempo da Quaresma. A leitura de hoje do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versardos no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo do Senhor Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, a gente vê aqui o grande relato conhecido, né, de como começou o pecado, né, quando justamente Eva, sobretudo, e Adão, que foi aí no barco, desobedece ao Senhor, mas eles desobedecem porque eles foram seduzidos e induzidos pela serpente, né? Pelo mal. Então, há sempre o mal que nos rodeia e que muitas vezes nos dá sugestões para cada um de nós desobedecer à vontade de Deus. E é impressionante porque tivemos há pouco tempo a catequese do Papa sobre o discernimento. E aqui na leitura vai dizer que a serpente vai induzir a mulher a comer o fruto daquela árvore, para que ela possa adquirir discernimento. E ela não foi discernimento nenhum, porque se ela tivesse discernimento de escutar a voz de Deus que diz: desta árvore não podereis comer, ela não teria caído, né, nessa tentação através da serpente que foi ali a induzi-la. E eu creio que essa leitura de hoje aqui não é para condenar a mulher ou o homem, mas é para fazermos uma autoleitura de como está a nossa escuta e o nosso discernimento na visão que nos é dada. Aqui foi dada uma visão, não comer, e não foi dada só a Eva, foi dada também a Adão, né? Ele poderia ter tido a postura, não, nós não vamos comer, enfim, não é esse diálogo que eu quero entrar, mas é no diálogo da obediência e, sobretudo, do discernimento, de discernir entre a voz de Deus e a voz do demônio. E a serpente aqui é a figura teoricamente do demônio que nos tira da visão de Deus, que nos conduz ao pecado. E hoje nós somos chamados a bem discernir quais são as vozes que eu escuto. É a voz de Deus ou é a voz do demônio que rodeia a nossa vida, a nossa volta? Então essa leitura é uma leitura para nós fazermos um exame de consciência. A que voz eu estou escutando hoje? Qual o discernimento que eu faço a partir dessa voz e como eu vou executar? Qual é a minha obediência? A quem eu devo obedecer? Então rezemos com essa leitura hoje que a igreja nos oferece. O salmo de hoje, o Salmo 31. Feliz é aquele cuja ofensa é absorvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há fraude. Confessei a ti o meu pecado e minha iniquidade não te encobri.
Eu disse, vou ao Senhor confessar a minha iniquidade, e tu absorvestes a minha iniquidade, perdoastes o meu pecado. Assim, todo fiel suplicará a ti no tempo da angústia. Mesmo que as águas torrenciais transbordem, jamais o atingirão. Tu és um refúgio para mim, tu me preservas da angústia e me envolves com cantos de libertação. Que bonito o salmo de hoje, né? O salmista, a alma que reconhece a fragilidade, a iniquidade e o pecado, mas que se coloca totalmente sobre a proteção de Deus, que se coloca totalmente sobre essa escuta e que diz, Senhor, eu te peço misericórdia, né? Absorve o meu pecado, né? Absorve as minhas ofensas, as minhas falhas. E a alma que reconhece frágil e pecadora, que caiu, que está sobre a iniquidade, mas que suplica a sua misericórdia, que suplica a bondade de Deus sobre a alma. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 7. Saindo de novo do território de Tiro, Jesus seguiu em direção do mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogavam que impusesse as mãos sobre ele. Levando-as a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se desprendeu e falava corretamente. Jesus os proibiu de contar o que acontecera. Quanto mais o proibia, tanto mais eles os proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, ele tem feito tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Então, o evangelho, né, ao longo de toda essa semana, vocês vieram percebendo que há o relato das curas, dos milagres que o Senhor realizou, e hoje o Senhor que vai fazer a cura do surdo, mudo, né, automaticamente o Senhor que cura os seus ouvidos e a sua língua que se desprende, e a gente vê essa palavra éfata, abre-te. Então, eu acho que a palavra que nós vamos guardar do evangelho hoje é de clamarmos esse éfata diariamente, dizer, Senhor, dá-nos a graça de nos abrirmos, abrir o nosso ouvido para te escutar, abrir a nossa boca para evangelizar e proclamar, e aqui o Senhor vai repreender, vai dizer, não conte a ninguém, mas como maravilhados da cura, não proclamar, não testemunhar, e depois que ele teve a oportunidade de soltar a língua, ele não iria ficar calado. Então, peçamos ao Senhor também de não calar a nossa voz em anunciar a sua graça, em anunciar o seu poder, em anunciar as maravilhas e os feitos que o Senhor faz no meio de nós. Então, que ao longo deste dia possamos muitas vezes proclamar o éfata, né? Abre-te, abramos os nossos ouvidos, os nossos lábios, os nossos olhos, mas sobretudo o nosso coração. E hoje a igreja celebra Santa Escolástica, né? Quem ama mais, pode mais, é a sua frase. Este desafio acontece com Bento de Núrcia, mas a vencedora foi sua irmã gêmea, Escolástica, que se consagrou ao Senhor desde muito jovem, vivendo à sombra do irmão, sempre foi fiel intérprete da sua regra. Presume-se que Escolástica, a primeira monja beneditina, viveu entre os anos 480 e 543, natural de Núrcia, região italiana da Umbria. Foi uma dócil aluna de Bento, do qual recebeu a sabedoria do coração a ponto de superar seu mestre. É o que narra São Gregório Magno nos seus Diálogos, único texto de referência com poucas menções sobre a vida desta santa. Ele descreveu ainda um particular episódio no qual revela uma acentuada personalidade humana e grande profundidade espiritual. Segundo a história de Escolástica, disse que ela era descendente de uma antiga família de senadores romanos. Sua mãe Cláudia morreu logo depois do parto dos gêmeos. Com 12 anos foi mandada a Roma junto com seu irmão Bento, onde ficaram escandalizados pela vida desregrada daquela cidade. Bento tornou-se eremita por primeiro, enquanto Escolástica pediu ao pai para dedicar-se à vida religiosa. Antes entrou para um mosteiro próximo de Núrcia e depois transferiu-se para Subiaco, seguindo o irmão que havia fundado a abadia de Monte Cassino, ao leste de Nápoles. Ali, em apenas 7 quilômetros de distância,
fundou o mosteiro de Piumarola, onde, com as co-irmãs, seguiu a regra de São Bento e deu, portanto, origem ao ramo feminino da Ordem dos Beneditinos. Então, a gente vê que beleza desses dois irmãos que se consagram a Deus, gêmeos e que seguem a vida religiosa, Bento e Escolástica. Então, pensamos a intercessão desses dois irmãos, gêmeos, santos, para a nossa igreja, dois grandes santos, né? Dois grandes verdadeiros homens e mulheres da palavra de Deus. E a leitura patrística de hoje é dos diálogos de São Gregório Magno, cujo tema é Foi mais poderosa aquela que mais amou. E vai falar justamente de Santa Escolástica, irmã de São Bento, né, que consagrada ao Senhor desde a sua infância, né, que costumava visitar os seus irmãos e por isso também foi incendiada no seu coração pelo desejo de seguir a Deus. Então, eles têm uma bela relação de irmãos e de amizade espiritual. Então, peçamos a intercessão deles também, sobretudo de Santa Escolástica, para vivermos verdadeiras amizades em Deus espirituais, segundo também o coração de Deus e de verdade de termos esses irmãos como testemunhos de almas consagradas e ofertadas ao Senhor. Que Deus os abençoe.